Meus amados, quero convidar a abrir a palavra de Deus. Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler até o verso número 15. Até o verso número 12. Eu queria ler, só por causa do contexto, porque é um bloco inteiro esse capítulo. Então, eu já falei semana passada sobre os versos número 5 a 8, e no outro domingo, há 3 domingos atrás, sobre o verso de número 1 a 4. E agora eu quero falar do verso número 9 ao verso número 12, nessa noite. Amém? Mas eu vou ler o texto todo, porque ele faz sentido, o contexto para nós. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Porém, se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós bendizemos e exaltamos ao Teu precioso nome nessa noite, porque só o Senhor é Deus e em tempo algum haverá outro como o Senhor. Clamamos ao Senhor que o Senhor seja bondoso conosco uma vez mais, e o Senhor, para a Tua glória, venha falar ao nosso coração. Venha edificar a nossa vida, Senhor, de maneira que nós sirvamos aos Teus propósitos, de maneira que a nossa vida seja disposta a realizar a Tua vontade sobre a face dessa terra, a vontade plena e clara do Senhor para nós. E isso nós entendemos quando estudamos, quando meditamos na Tua palavra, especialmente. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite pela Tua palavra. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir, e um coração quebrantado para receber a Tua palavra, e assim, Senhor, nós sermos dispostos nas Tuas mãos para servir ao Senhor. Dá-nos a Tua palavra nessa noite, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, eu queria falar alguma coisa do contexto histórico de Tiago, antes de falar sobre o rico, o pobre e o rico aqui mencionados no texto. E é o que nós vamos ver hoje, né? A epístola de Tiago, o que se entende é que ela foi composta, ela foi escrita aproximadamente no ano 40, 45, da era cristã, né? Podemos assim dizer. E o que acontece é que no momento em que Tiago escreve, e a quem ele escreve, fica evidente para nós que ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Ele usa as 12 tribos para dizer que ele está escrevendo a epístola para judeus, que são crentes, que se converteram, que receberam o Senhor Jesus, entendendo que ele era o Messias das promessas feitas a Israel, desde a semente bendita, Gênesis 3,15, a promessa sustentada depois pelos séculos, não é? Através dos eventos que Deus trabalhou na história, dos instrumentos que ele levantou na história. Quando Moisés disse, Deus levantará no vosso meio um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis.
esse profeta que Moisés estava se referindo estava profetizando que o próprio Senhor Jesus disse depois que Moisés estava se referindo a ele. Então, o propósito de Deus foi sustentado. Então, esses irmãos, esses judeus aqui, eles haviam crido no Senhor Jesus. E nesse momento da igreja em que essa epístola foi escrita, não havia ainda o evangelho chegado aos gentios. Não havia ainda uma igreja gentílica estabelecida. Só havia essa igreja judaica estabelecida no começo. Mas essa igreja judaica, ela foi dispersa, e por isso ele diz, olha, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E como eles haviam sido dispersos, o que é que trouxe essa dispersão? Quando nós lemos Atos, no capítulo 8, nós sabemos o que acontece. Desencadeia a perseguição àqueles que haviam crido no Senhor Jesus. Saulo de Tarso era um perseguidor da igreja, quando se converteu. Ele consentiu na morte de Estevão, né? Depositaram suas vestes, as vestes de Estevão, aos pés de Paulo, não é? Que era Saulo ainda chamado na Bíblia, né? Saulo e Paulo é a mesma coisa, é só uma variação do nome, uma judaica e a outra latim. Então, o que acontece? Essa perseguição fez com que esses irmãos se separassem, né? Fossem dispersos, cada um para um lugar do império, mas saíssem de Jerusalém, eles não puderam se manter ali. E o que acontece? Tiago escreve para esses irmãos, porque há um questionamento natural que vem. Por que então, nós que conhecemos a graça de Deus, estamos buscando a servir a Deus fielmente, estamos passando por esse tipo de coisa? Estamos sofrendo esse tipo de perseguição, esse tipo de provação. E a perseguição especialmente estava sendo um momento de provação especial para a vida deles. E Tiago então escreve aos irmãos que se encontram na dispersão, para dizer para eles, olha, é o seguinte, o que está acontecendo com vocês têm que olhar com bons olhos. Vocês têm que olhar para isso com alegria e ter um motivo de grande alegria. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi perseguido também. Vocês estão, na verdade, se identificando com Ele. Ele foi perseguido também. E Ele também avisou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nesse momento eles estão sendo perseguidos. Neste momento estão passando por provações. E talvez a mudança de lugar esteja produzindo uma necessidade grande na vida de alguns. Necessidade mesmo de trabalho, de sustento, de vida, de continuar a vida. Então, esses pobres mencionados aqui, nós não podemos generalizar para dizer que isso aqui se aplica a todos os pobres. E eu estou dando esse contexto exatamente para isso, para os irmãos. Para a gente não pensar que esses pobres que estão sendo mencionados aqui, de repente, ser pobre é uma coisa extremamente agradável e boa e útil. É melhor ser pobre. Isso não é verdade. A verdade é que eles estavam nessa condição por causa do contexto de vida que eles estavam vivendo. Por causa dessa dispersão, por causa do problema que eles estavam encontrando. Então, muitos estavam vivendo uma vida difícil. Estavam vivendo uma vida na pobreza. Mas Tiago anima-os mesmo assim. E eu enxergo aqui o que ele diz nos primeiros 4 versos que nós estudamos. Ele animando eles, dizendo, olha, glorie-se nisso. E ser pobre, por quê? Por causa da dignidade disso. Eu faria a pergunta, onde está a dignidade em ser pobre? Porque humanamente falando, ser pobre é uma coisa terrível, é sinônimo de necessidade. É sinônimo de ficar olhando as coisas e não poder tê-las. É sinônimo de querer comer uma coisa, mas não ter a condição de comer. É sinônimo de querer fazer alguma coisa, mas estar limitado por causa da pobreza. Bom, essa é a regra geral para os pobres, mas não os pobres em Cristo Jesus. Não aqueles que vivem numa condição humilde, mas servem ao Senhor Jesus. Andam na presença do Senhor Jesus. Em outras palavras, o que Tiago quer dizer aqui é o seguinte, olha, glorie-se nessa condição que você está vivendo, humilde, de pobreza. Por quê? Porque Deus sustenta vocês. Deus é quem sustenta a vida de vocês. Vocês não são pobres como os demais. Vocês são pobres, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus. Vocês são pobres, mas são membros da igreja do Senhor Jesus. Vocês são pobres, mas são membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Vocês são pobres, mas pertencem ao corpo do Senhor Jesus Cristo. E veja bem, o Senhor Jesus Cristo disse lá em Mateus, no capítulo 6, naquele que nós chamamos de grande sermão
Sermão do Monte: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que vocês haverão de comer ou de beber. Isso se aplica especialmente no momento de carência e de necessidade. Não andeis ansiosos por essas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas. E ao contrário, quem anda buscando essas coisas desenfreadamente e corre atrás delas, são os gentios que não conhecem a Deus. Vocês não. Vocês são filhos do Pai Celeste. Deus é o Pai de vocês, Deus cuida de vocês. Então confiem em Deus nessa situação, confiem em Deus nesse contexto. Então, esses irmãos que estavam vivendo agora nessa pobreza, nessa dificuldade, nessa circunstância de necessidade, Tiago diz para eles: gloriem-se nisso. Por quê? Porque a pobreza não dará a palavra final na vida de vocês, mas Deus cuidará da vida de vocês. Deus sustentará vocês. Porque está escrito que Ele sustentaria a vida deles, que Ele sustentaria o seu povo. O povo de Deus é sempre sustentado por Deus. E se a gente olha para o passado, antes ainda da vinda de Jesus, Davi disse assim: fui moço, hoje sou velho, porém nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por quê? Por que não? Porque o Senhor é quem cuida dos seus. O Senhor é quem é o provedor, especialmente daqueles que lhe pertencem. Sabe de uma coisa? Por mais perseguição que enfrentemos, por mais dificuldade que enfrentemos, por mais necessidade que venha sobre a nossa vida, o Senhor sempre nos suprirá. O Senhor sempre estará com a sua boa mão estendida. George Miller, um homem extremamente usado por Deus na Inglaterra, foi um instrumento precioso nas mãos do Senhor. Um homem incrédulo, mas que se converteu e estava fazendo seminário numa perspectiva, porque o seminário era aberto, estava fazendo um seminário numa perspectiva absolutamente secular. E aí um dia ele passa por uma sala e vê um homem de joelhos dobrados orando ao Senhor. Aquilo toca profundamente o coração dele e aquilo muda a vida dele. Ele passa um dia por uma necessidade e ele recorre ao seu pai para o seu pai ajudá-lo na necessidade. Ele tem a negativa. Então ele diz ao seu pai, então ele diz a Deus: a partir de hoje eu não peço nada para homem nenhum. Nunca mais eu peço nada para homem nenhum. A partir de hoje, se eu tiver qualquer petição na minha vida, eu só peço a Deus, eu não peço a mais ninguém na minha vida. E essa foi a atitude de George Miller a partir daquele dia. Ele jamais pediu alguma coisa para alguém, jamais pediu algum favor para qualquer homem que seja. A partir daquele dia, se ele tinha uma necessidade, ele dobrava os seus joelhos e ele colocava aquela necessidade diante do Senhor. E ele foi um instrumento de Deus para abrir vários orfanatos. E num dia ele estava no orfanato e não havia nada para se comer naquele orfanato. Mas como ele era um homem que vivia uma vida na presença de Deus, ele reuniu as crianças do orfanato, todos aqueles que estavam ali no orfanato, sentou com eles e disse, e não tinha nada na mesa para comer. E ele pegou e sentou com eles ali e disse assim: vamos dar graça pelo alimento. Sem ter nada na mesa, ele começou a orar, dizendo: Deus, eu te dou graças por esse café da manhã que o Senhor concedeu às nossas vidas. E quando ele estava orando, o padeiro bateu na porta do orfanato. E quando o padeiro bateu na porta do orfanato, disse para ele: olha, ontem à noite Deus me incomodou, dizendo que era para eu fazer uma quantia maior de pão, porque vocês não teriam pão nessa manhã. E ele disse que era para eu fazer uma quantia maior de pão, porque vocês iriam precisar. E eu estou aqui hoje trazendo pães, porque Deus me mandou trazer. E daí a pouco, o padeiro deixa os pães, e quando ele sai, o leiteiro bate na porta. O leiteiro diz o seguinte: o carro quebrou bem aqui na porta. Eu estou com uma quantidade de leite aqui, que se eu levar, ele vai perder. E eu quero te doar essa quantidade de leite. Sabe por quê? Porque quem sustenta o seu povo é Deus.
Quem sustenta os pobres que creem no Senhor Jesus é Deus. E é por isso que Tiago está dizendo aqui nessa hora: glorie-se o pobre na sua condição humilde, no fato dele não ter, e às vezes não ter recurso, não ter onde recorrer. Glorie-se nisso, porque apesar de humanamente falando ele não ter, Deus é o seu provedor. E Deus não o abandona jamais. Deus não permitirá que nós pereçamos sem ter o que comer, porque Ele é o nosso Pai Celeste que nos sustenta, como Jesus disse lá em Mateus, no capítulo de número 6. O vosso Pai Celeste sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Não seja isso que conduza a vida de vocês, mas saiba de uma coisa: Deus cuida da vida de cada um dos seus. E eu tenho certeza que se eu desse oportunidade para os irmãos contarem testemunhos aqui, de circunstâncias como essa que eu contei, do George Miller, você deve saber de algum testemunho de alguém que temia o Senhor e passou por um momento difícil e de repente Deus foi o provedor naquele momento. Então, pobreza, na verdade, é sinônimo de uma grande riqueza, é sinal de ter tudo em Deus, é sinal de ter tudo em Cristo Jesus, é sinal de que na hora que nos faltar nessa terra, Deus abre as despensas do céu para suprir a nossa vida. Essa é a verdade. Ainda que haja carência, ainda que haja necessidade, nós pertencemos ao Senhor. Entenda isso, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite. Não há pobreza que dê a palavra final na vida de um crente, na vida de alguém que ame ao Senhor Jesus. O problema é que muitos se tornam muquiranas e não percebem que Deus é um Deus maravilhoso, que cuida da nossa vida. Às vezes não é pobreza o que se tem, às vezes o que se tem é uma má administração dos recursos que Deus nos dá para a vida, mas ainda assim, muitas vezes, apesar da nossa má administração, Deus é bom e não deixa que a gente pereça por causa da nossa necessidade, por causa da nossa escassez e da nossa carência. Deus cuida da nossa vida, Deus cuida de nós em todos os momentos da nossa vida. Olha, particularmente eu experimentei isso de uma forma muito clara quando eu saí do hospital evangélico. Porque quando eu saí do hospital evangélico, eu e minha esposa, nós trabalhávamos e tínhamos a nossa renda que sustentava a nossa casa. Mas quando eu saí do hospital evangélico, eu paguei as contas que eu tinha para pagar, fiquei com uma reserva de dinheiro e fiquei esperando o trabalho que Deus ia designar para a minha vida no ministério, ingressar no ministério. Eu lembro que eu passei por alguns momentos bem difíceis. Só a Luísa trabalhava em casa, eu fiquei em casa, e aí eu fiquei em casa, aprendi a cozinhar, coisa boa, tinha vontade, aprendi a cozinhar. A minha esposa saía para trabalhar, eu ficava em casa, cuidava das gêmeas, cuidava da Ana Vitória e da Ana Laura, e aí eu fazia comida, fazia almoço, aprendi a fazer umas coisas diferentes. Um dia, ela gosta de contar isso, eu vi uma receita de bolinho de chuva, fiz bolinho de chuva e levei lá na NASA para ela dizer. E ela tinha falado naquele dia de manhã: eu queria tanto comer um bolinho de chuva hoje. Eu fui na internet, aprendi a receita da Ana Maria Braga, aí eu fui lá, fiz bolinho de chuva e levei lá na NASA para ela. Pensa na alegria dela quando eu cheguei com esse bolinho de chuva lá na NASA. Veja bem, coisa boa mesmo, dou graças a Deus por isso. Foi a oportunidade que eu tive de aprender a cozinhar, de aprender a fazer alguma coisa na casa, né? Mas nesse tempo eu lembro que de repente nós passamos uns momentos difíceis, porque era só o salário da Luísa, a reserva foi acabando, né? Que é normal e natural, e Deus fez questão ainda de acabar com ela depois eu conto como Ele fez. Mas eu sei que a gente tentando segurar alguma coisa e se virar com aquilo que a gente tinha, às vezes eu era cocólatra, tomava muita Coca-Cola, e o Fernando, amigo nosso, às vezes estava lá em casa, e a gente ficava juntando moedinhas de 5 centavos, de 10 centavos, de 5 centavos, para comprar uma Coca de 1 litro. Eu acho interessante isso, porque a Coca de 1 litro, quando saiu, era muito barata, né? E a gente juntava essas moedinhas e comprava essa Coca de 1 litro, era bom demais, cada um tomar um copo de Coca-Cola, naquela época, né? Era muito bom, mas era o que dava para tomar. Mas olha, mesmo quando tinha vontade de tomar Coca-Cola, nem que fosse juntando moedinha, Deus às vezes trazia provisão de uma forma maravilhosa. Eu não vou dizer que eu vivia na pobreza, não era esse o quadro, mas vivi uma circunstância de necessidade, de carência
na minha vida. Eu sabia o que eu estava passando e nas mãos de quem eu estava. Eu lembro que quando eu vim para cá pastorear a igreja, e aí eu ainda fiquei um tempo, segurei uma reserva e eu parece que tinha meu coração naquilo ali. Aí eu tinha um Gol Prata, né, que quando eu vim para cá, que Deus trabalhou demais na minha vida naquele carro. Um dia eu estava saindo da vigília aqui na sexta-feira à noite, estava indo deixar a irmã Nilma, o seu irmão, a irmã Idalina, e a Giovana, que tinha 1 ano e 7 meses na época, já está uma moça hoje, tinha 1 ano e 7 meses. Quando eu estava chegando na esquina da casa dela para virar, uma Kombi veio e simplesmente acabou com a lateral. Meu pai também estava dentro do carro, a Kombi acabou com a lateral do carro. E o conserto do carro, Deus é bom demais, né? Quando eu digo Deus é muito bom mesmo. Eu peguei, fui lá, fiz a ocorrência na hora e fui pegar a ocorrência lá no final da Jaiara depois, aquela delegacia que tem lá, no final da Fernando Costa, à esquerda ali. Aí fui lá, não ficou pronto, falou, pode vir amanhã, que amanhã está pronto. Tá bom, na hora que eu saio de lá, Deus falou, deixa esse negócio para lá. Eu falei, peraí, senhor, o senhor está brincando. Como que deixa para lá? Esse cara tem que pagar, minha reserva foi toda embora. E Deus falou, deixa isso para lá. Ou seja, eu tinha que aprender uma coisa, que o pobre aprende mais rápido que a gente, às vezes, que tem a condição e de repente fica sem. E o que eu tinha que aprender? Que nós dependemos do Senhor. Deus arrancou tudo que eu tinha. Deus me tirou toda a reserva. Deus me tirou tudo aquilo que eu tinha, que eu me agarrava, que eu segurava, para perceber uma coisa. Eu vivo na dependência do Senhor. Eu vivo porque o Senhor é bom. Eu vivo porque o Senhor garante a minha vida. Hoje eu tenho um entendimento muito claro daquilo que eu estou falando para vocês nessa noite. Eu sei o que eu estou falando para vocês. Porque eu aprendi a viver dessa maneira. Eu entendi que a minha vida, ela é vivida, não importa a circunstância, na dependência do Senhor. Agora, Tiago, ele não fala só para o pobre, ele fala para o rico também. Ele fala para o rico o seguinte, olha, o rico, mesmo crente rico, glorie-se na sua insignificância. O que isso significa? Que na verdade todo homem é nada. E o problema é que muitas vezes o rico se torna insignificante exatamente por causa desse conceito que também eu tinha na minha vida. Ou seja, eu tenho um dinheiro guardado lá e eu coloco a minha segurança naquilo ali. Uma tendência natural do rico ou daquele que tem uma condição financeira privilegiada é dele achar que ele está seguro por causa do que ele tem. E a nossa vida, a segurança dela não vem daquilo que a gente tem. A segurança da nossa vida é o fato dela estar bem firme, bem firmada, bem segura nas mãos do nosso Deus, que é quem cuida de nós. Porque as riquezas são absolutamente transitórias. Os bens dessa vida são absolutamente transitórios. Se você está aqui hoje dentro dessa igreja, gozando de uma boa condição financeira, se você está aqui dentro dessa igreja e as coisas estão tudo no lugar, você tem dinheiro no banco, sua casa está bem mobiliada, você está vivendo seguro, isso pode mudar amanhã, isso pode se transtornar amanhã. Deixa eu usar meu amado irmão Luciano como exemplo nessa noite, 18 anos de Ambev, o cara que disseram para ele um dia, eu conheço a história dele porque nós somos amigos e conversamos, ele falou, olha, se você quiser crescer aqui dentro, você tem que fazer um curso superior. Ele fez o curso superior, licenciado em Química. E aí fez o curso, o que provavelmente promoveria ele mais ainda lá dentro. Recebeu sim uma promoção, uma demissão, depois de 18 anos, servindo naquele lugar, trabalhando naquele lugar. Às vezes a gente pensa que a nossa vida está, e eu não estou dizendo que ele pensa assim, tá? Por favor, eu conheço o Luciano, sei absolutamente que ele não pensa desse jeito. Mas às vezes nós pensamos que a nossa segurança, por exemplo, é o tempo que tem que a gente trabalha num lugar, o tipo de trabalho que a gente presta, que o patrão gosta da gente, que a gente vai viver sempre daquele jeito, e que as coisas nunca vão se transtornar, nós estamos enganados. A nossa vida não é assim. Deus pode virar a nossa vida de perna para o ar. Deus pode mostrar para nós a nossa insignificância, quando nós colocamos o nosso coração nos bens, quando nós colocamos o nosso coração nas coisas, e é isso que geralmente caracteriza o rico, e por isso Tiago diz, olha, o rico glorie-se no quê? Na sua insignificância, porque ele não é nada, veja bem, ele pode ter tudo, ele pode edificar isso tudo, e amanhã receber uma notícia, está com câncer, e o câncer é terminal e incurável, não tem jeito.
Olha, eu já disse para vocês uma vez isso aqui no púlpito, lá no hospital evangélico tinha um homem que tinha muito, mas muito dinheiro, muito rico. E ele fez para si um plano de saúde que, aonde ele estivesse nesse Brasil, se ele passasse mal, um helicóptero, esse plano de saúde disponibilizava na hora, no lugar, e ia lá, buscava ele no lugar. Ou seja, o rico quer se manter vivo, ele tem medo de morrer, ele não quer morrer porque ele quer continuar agarrado à riqueza que é no que ele confia para a sua vida. E ele fez isso, ele adoeceu aqui em Goiás, não era daqui, era de São Paulo, adoeceu, um helicóptero pegou ele, colocou ele dentro de uma ambulância e abriram, quem conhece o hospital evangélico, sabe lá a Praça do Coreto ali, em frente àquela portaria ali, colocaram uma ambulância de ré até lá na rampa, para de lá subir o cara para ser atendido. Resultado? Ele morreu no hospital evangélico de Anápolis. Insignificante. E quando morre? O que faz com o plano de saúde? O que faz com todo o dinheiro amealhado? O que faz com todo o bem que tem? Ou seja, a vida, nesse caso, se torna absolutamente insignificante. Por quê? Porque a sua confiança está no quê? Nas coisas que tem, naquilo que possui. Irmãos, pensa bem, olhe para a Bíblia. Eu citei quando falei das provações da vida de Jó. O homem num dia era o mais rico do Oriente. Não era o mais temente a Deus, o mais rico do Oriente. No outro dia, não tinha mais nada. Não tinha uma cabeça de gado. Não tinha nada. Olha, e veja bem, o que Tiago está falando aqui é sério, por isso que eu digo, olha, pode vir sobre a vida de vocês. Como eu imagino do Luciano, que eu citei como exemplo. Prova. Deus resolve provar a vida dele. E como pode provar a vida de qualquer um de nós aqui, para ver se a nossa fé está realmente firmada nele, se nós servimos a Deus porque a nossa circunstância de vida é boa, ou se nós servimos a Deus porque ele é tudo para nós, nós o amamos, nós o tememos, nós o queremos e queremos viver a vida nele para a sua glória. Deus pode desestabilizar a nossa vida a qualquer momento, para ver se nós amamos a Deus verdadeiramente, ou se a nossa fé é uma fé de porcelana, se cair no chão ela quebra. Os bens dessa terra não garantem absolutamente nada à nossa vida. O que temos hoje, amanhã, pode se tornar em nada. Deus fez isso com Jó, e pode fazer isso com qualquer de nós aqui. Pode arrancar a nossa segurança, pode arrancar o que temos, pode mexer na nossa vida à vontade, porque ele é dono da nossa vida, ele pagou por ela, ele é dono dela, pode fazer o que quiser. O que nós precisamos é entender e saber se o nosso coração realmente é do Senhor, ou se nós servimos ao Senhor de forma circunstancial, porque tudo vai bem. É assim que muitos querem servir a Deus hoje, porque tudo aparentemente vai bem, mas nós não servimos ao Senhor porque tudo vai bem. Nós não servimos ao Senhor por causa de bens e não estamos aqui nessa noite negociando com Deus. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus é absolutamente tudo para nós. Nós podemos perder tudo nessa vida, nós só não podemos perder o Senhor. Pastor amigo meu, teve um contexto de vida há pouco tempo, esposa do nada, ele pastor, esposa do nada chegou nele, quis se separar dele, e do nada, simplesmente quis acabar com a casa, destruiu o relacionamento, já edificado há tantos anos. E ele começou a perder tudo. E ele, conversando com ele, eu falei, como você está? Ele falou assim, Sandrão, eu tenho orado a Deus por uma coisa. Senhor, eu posso perder o resto tudo. Eu só não posso perder uma coisa. Eu só não posso perder o Senhor. Eu posso perder tudo. Eu só não posso perder o Senhor. Eu só não posso perder o Senhor. O Senhor eu não posso perder. E Deus, para a sua glória, restaurou a vida dele. Foi lá no fundo do buraco. Vivia uma vida absolutamente dedicada a Deus. É um homem admirável na presença de Deus. É um homem temente a Deus. É um servo fiel de Deus. Tanto que, apesar da loucura da esposa, continuou no ministério. Continua no ministério. Deus deu uma outra esposa para ele. Está vivendo o ministério agora, servindo a Deus. Mas passou
por um vale sombrio, por um buraco, por um transtorno na vida terrível. Mas naquele momento eu disse: Senhor, eu não posso te perder, porque eu dependo do Senhor, porque eu vivo para a glória do Senhor, porque eu sou do Senhor. Irmãos, algumas pessoas por muito menos começam a reclamar, começam a murmurar. Às vezes, eu espero que a Simone não seja a mulher de Jó na casa dela, né? Dizendo para o Luciano: amaldiçoa o seu Deus e morre, né? Misericórdia. Espero que ela seja uma mulher sábia, que edifique a sua casa e esteja bem, de mãos bem dadas com seu marido nessa hora. Mas algumas mulheres, se o seu marido passa por isso, acabou o amor, acabou a alegria, acabou o prazer. Por quê? Porque acabou o dinheiro, porque acabou os bens. Eu dou graças a Deus pela minha esposa, dou graças a Deus pela Luísa, porque quando Deus me tirou tudo, a minha esposa me fortaleceu, a minha esposa me ajudou, ela trabalhou e sustentou a casa, e ela confiou que Deus tinha um plano na minha vida, que tinha um ministério para a minha vida. Eu louvo a Deus pela vida da Luísa. Jamais reclamou, jamais murmurou, pelo contrário, trabalhou muito para me ajudar naquele momento. Mas quantos murmuram, reclamam, parece que não são crentes, parece que a sua fé está firmada realmente nas coisas e não em Deus de fato, de verdade. Parece que são como os ricos, que se gloriam somente nas suas riquezas, que falam com certa soberba e prepotência. Porque é isso que a riqueza geralmente desperta no coração do homem: autossuficiência. Olhar para o outro e se achar superior a ele, achar que pode mais do que ele, porque tem uma conta maior do que a dele. É lógico, tanto o pobre quanto o rico nesse contexto são tentados. O rico é tentado pela sua autossuficiência, pela soberba, pela arrogância. E o pobre, por desprezar Deus e começar a murmurar, reclamar da situação. Por que isso acontece comigo? Por que eu estou vivendo assim? E aí vai para a Universal, né? Fazer campanha lá, fazer aqueles negócios lá. Vai para esses lugares aí, né? Se revoltar contra Deus, para Deus mudar a situação dele. Olha o que Paulo está dizendo, olha o que Tiago está dizendo aqui. Olha o que Tiago está dizendo para nós. Glorie-se no momento da necessidade. Sabe por quê? Porque Deus vai te suprir. O rico, não coloque a sua confiança, a sua segurança nessas coisas. Elas são transitórias. Ainda que você passe uma vida toda possuindo essas coisas, no final você vai ter que separar delas. Aí eu gosto de uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes, que uma vez ele estava pregando, eu ouvindo a mensagem dele, ele disse assim que, ele fez uma ilustração muito bacana. Você já viu o caminhão de mudança seguindo a fila do velório? Quando o corpo está sendo levado para o cemitério, você já viu lá no final um caminhão de mudança e o morto levando tudo com ele? Não. Um dia, por mais tempo que ele tenha, por mais que ele amealhe, por mais que ele tenha, um dia ele vai ter que se separar daquilo e vai ser danoso para ele. E aí a gente lê o livro de Eclesiastes e aprende a sabedoria. Por quê? Amealhou, ajuntou a vida inteira e no final vai deixar para quem não trabalhou nada, não fez nada, curtir e gastar tudo aquilo. É essa a verdade. É essa a dinâmica da vida. Trabalhou, viveu, se afadigou, lutou, quis dar o melhor para os filhos, para a família, sei lá para quem seja. No final se separa daquilo e deixa para quem nunca moveu uma palha, herdar tudo aquilo e gastar tudo aquilo sem o menor esforço. Não é verdade? Não é isso que a Bíblia nos ensina? Então, veja bem, ele passará como a flor da erva. Tiago usa aqui essa expressão para mostrar o que é a vida. Não só do rico, aqui ele fala especialmente do rico que confia nessas coisas, mas veja bem, olha o que é a sua vida, ó rico. Você que tem bens, que coloca nisso sua esperança, é como a flor da erva. Veja bem o que acontece com ela. Quando o sol se levanta com o seu ardente calor, a erva seca.
a sua flor cai e desaparece a sua formosura e o seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. É isso que vai acontecer. Mas é só o rico que murcha nos seus caminhos desse jeito? Não. Todo mundo está no mesmo caminho, mas especialmente o rico que acha que pode se sustentar e se manter e esticar e alongar a vida o máximo ou ao máximo. Que é essa vida? Para se colocar a confiança nessas coisas. Dentro do contexto mais amplo, dentro do contexto da provação, dentro do contexto das tribulações, o pobre pode ficar tranquilo. Deus vai cuidar dele. O rico, tome cuidado. Tome cuidado, para que Deus não venha sobre ele e a sua flor caia, a sua vida desapareça, a sua vida se torne uma vida insignificante sobre a face da terra. Olha, os momentos de provação, veja bem o que nós vamos ler agora. Para que são? Para que vem sobre a nossa vida? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. O Senhor não prometeu a coroa da vida para os pobres. Não tem nada errado em ser rico e nada errado em ser pobre. Não tem nada errado em ter dinheiro. Não tem nada errado em ter bens. Não tem nada errado também em não ter. Não tem nada errado nesse contexto. E não tem que se viver querendo viver a vida como pobre, porque dizendo que Deus supre todas as coisas. Às vezes isso é uma desculpa para o ócio e para a preguiça. Porque Deus cuida, né? Deus cuida tanto que eu não trabalho, e Deus está sempre cuidando. Às vezes a pobreza é desculpa para o ócio, para a preguiça. Não. Todo mundo que vive sobre a face dessa terra quer melhorar a sua vida. Quer ter uma condição melhor de vida. Não está satisfeito em viver daquele modo, por isso trabalha, por isso levanta cedo, se afadiga. Todo mundo quer uma melhor sustentação na vida. Agora, o rico, por sua vez, não deve colocar o seu coração naquilo ali. E também não tem nada a ver, não tem nenhum problema ele ser rico, uma vez que ele tema ao Senhor e de repente seja mordomo, dispenseiro de Deus com aquilo que Deus lhe dá. A verdade é que quando Deus prospera alguém, especialmente dentro da igreja, do ambiente da igreja, pode entender uma coisa: você que Deus tem prosperado a sua vida, é para que você sirva ao Senhor com seus bens. E aí nós temos vários testemunhos de homens que fizeram isso. O mais marcante de todos, acho que continua sendo aquele do dono da Colgate, né? Que ele faz o inverso, né? Ao invés de dar 10% de diesel, ele dá os 90% e vive com os 10%. Isso é clássico. Ou seja, o que Deus me dá, não pode ser para mim somente. Se Deus tem me abençoado, se Deus tem me feito prosperar, tem alguma coisa no reino de Deus que Ele quer que eu faça. Não é verdade? Isso é prova de que o meu coração ama o Senhor. Isso é prova de gratidão, de dizer: tudo que eu tenho porque Deus me dá. Tudo que eu tenho porque vem às minhas mãos da parte do Senhor. É fruto do propósito bendito de Deus que de repente me fez para isso. Olha, eu queria que nessa igreja aqui tivesse pelo menos uns 10 empresários, bem ricos mesmo, que investissem na obra missionária aqui na igreja. Que fossem grandes ofertantes na obra missionária. Que desse o seu dízimo normalmente, mas que especialmente ofertasse na obra missionária. Deus sabe disso. Como eu queria ter isso, porque eu queria aumentar muito aquele quadro lá, que às vezes nos sentimos limitados porque é a nossa condição aqui. Então, o pobre, lute, trabalhe, se esforce. Se esse é um momento difícil, como era o caso aqui, e eu creio que a pobreza é, na verdade, um momento difícil só, não é o que caracteriza a vida. Porque, na verdade, se você olha para a Bíblia, todo mundo que serve a Deus, a sua vida melhora. Olha que eu não sou teólogo de prosperidade, não, vocês sabem disso. Mas eu digo para você, quem anda com o Senhor, a sua vida melhora. É evidente. Deus é um Deus de prosperidade. Deus é um Deus que abençoa. Eu posso dizer isso, meu pai pode dizer isso. Eu sei de onde nós saímos. Eu sei qual era a nossa vida.
Eu sei como vivemos com dificuldade no passado e qual a vida que nós vivemos hoje, a vida que meu pai vive hoje. Meu pai mora dentro da casa que ele, pela graça de Deus, conseguiu construir. Mas eu sei quantos anos naquela Vila Éden lá, que alguns irmãos aqui ainda moram lá. Eu morei em 3 casas lá dentro, meu pai pagava aluguel em cada uma daquelas casas e vivíamos com uma vida muito difícil naquela época. A gente sabe de onde veio. Agora, eu posso dizer, a nossa vida sempre melhorou. Não é verdade? Sempre melhorou. Então, servir ao Senhor, Deus nos prospera, Deus nos abençoa, Deus nos dá graça para melhorar na vida. Então, a pobreza não deve ser nunca a marca da vida do crente, e nem a conformidade com isso. O crente deve estudar, deve se capacitar, deve fazer curso, deve fazer alguma coisa para melhorar a vida. Mas se ele, porventura, cair numa circunstância dessa, porque ele não programou e porque ele não queria, mas as circunstâncias o forçaram aquilo, ele pode ficar tranquilo. Deus vai sustentar a vida dele. Mas aquilo também não vai caracterizar a vida dele. Deus vai supri-lo. Agora o rico, se Deus te dá estabilidade na vida, se Deus te dá sucesso na vida, se Deus te deu a graça de fazer como fez com a minha vida, com a vida do meu pai, com a nossa casa, você tem que saber de uma coisa: você é dispenseiro de Deus, você é mordomo de Deus. E aí eu dou graças a Deus pela vida do meu pai mesmo, porque meu pai, eu cresci vendo esse enjoo dele, né? Porque ele é enjoado, né? Pode falar isso. Ele, para dar dízimo, ele escolhe as melhores notas que ele recebe, que ele tira no banco, as melhores notas ele dá dízimo com as melhores notas. Se ele vai dar oferta missionária, as notas não pode ter um amassadinho, tem que ser as melhores notas. É a vida, é assim que eu aprendi. Se eu fizer diferente, estou indo contra os princípios que eu aprendi na minha casa. E que acima de tudo são bíblicos. Ou seja, eu aprendi com meu pai a ser grato, a entender que é Deus quem nos sustenta, foi Deus quem nos tirou de onde a gente vivia e hoje nos dá a boa vida que nós temos. Não somos ricos, mas temos uma boa vida. Passamos dificuldades no passado, mas Deus nos supriu no futuro. E veja aqui, como que nós passamos por tudo isso? Dando graças a Deus. Como que nós passamos pelas adversidades? Como nós passamos quando a prova, a luta, a tribulação bate na porta da nossa casa? Como que nós passamos? Com perseverança? E olha que perseverança é uma coisa difícil, porque às vezes a situação não muda, e às vezes a perseverança tem que ser igual eu li há 2 semanas o Spurgeon falando, né? Escrevendo num livro seu. Fiquei impressionado. Realmente eu estou encantado até agora. O Spurgeon, falando sobre perseverança, ele disse assim: foi perseverando que o caracol chegou na arca. Você já imaginou o caracol? Quanto tempo levou para o caracol chegar na arca? E ele diz assim, foi perseverando que o caracol chegou na arca. Mas chegou. O caracol está por aí até hoje. Não é verdade? Perseverança é uma coisa de convicção. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Eu sei que a minha vida está nas suas mãos. Eu sei que eu estarei com Ele eternamente. E é isso que a perseverança produz em nós. A expectativa não simplesmente que a situação vai melhorar, de que a situação vai mudar, mas acima de tudo a expectativa de que, ainda que eu nunca seja rico na minha vida, que eu nunca tenha bens a me fartar na vida, um dia eu vou me fartar da glória de Deus no céu. Aleluia. E é para isso que nós, povo de Deus, somos destinados. Nós somos destinados para a glória. Somos destinados para a eternidade. Veja bem, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, ele receberá o quê? A coroa da vida. Ele receberá a coroa da vida, ele viverá eternamente com o Senhor. De uma outra maneira, podemos enxergar a vida como uma vida de provações. A vida aqui, o que caracteriza a nossa vida de fato, são muitas tribulações. E veja bem que o Tiago fala isso. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes, por quê? Por várias provações. Não significa, das vezes, que passar por uma, passou por ela e pronto, não precisa mais. Eu estava vendo sobre uma mulher, veja a questão da perseverança. Ela, infelizmente, teve que enterrar o seu filho morreu, adoeceu e morreu, e ela muito triste, mas ela leu a palavra de Deus, e lendo a palavra de Deus, ela leu, o nosso Deus vive.
E quando ela leu a palavra de Deus, o nosso Deus vive, isso trouxe ânimo à alma dela. E quando ela estava animada e se fortaleceu com aquela palavra, morre o outro filho. E aí ela, não, mas o Senhor vive. Ela continuou, e aí vem uma notícia mais difícil ainda: o seu amado esposo morre também. E aí, imagina, ela sofre um baque muito grande. E a filha, que fica percebendo a mãe, daquela maneira, chega na mãe e faz a seguinte pergunta: mamãe, Deus morreu? Responde para mim, mamãe, Deus morreu? Quando a filha perguntou, veio o que à mente dela? O texto bíblico que ela tinha lido, o Salmo: o nosso Deus vive. Aleluia. Ela foi reconfortada e continuou a vida. Mas veja bem, é fácil? Não. Enterrou 2 filhos e o amado esposo. E no momento de muita dificuldade, a palavra de Deus reanima ela. Passa pela provação, é aprovada. Passa pelo momento difícil, passa pela adversidade. Se esse tipo de coisa sucedesse à nossa vida, se esse tipo de contexto nos alcançasse, como sairíamos do outro lado? O que aconteceria conosco? Eu peço a Deus que tenha misericórdia de nós. Irmãos, mas olhando para a vida desses irmãos aqui, que viveram dessa forma no primeiro século da era cristã, e que sofreram muito, que muitos foram mortos, inclusive, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Eu olho para esses exemplos aqui, eu só posso dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa noite: nós não vamos escapar das provações. Nenhum de nós vai. Nós só não sabemos a hora. Nós só não sabemos o que virá. Mas eu tenho certeza, virá. Há um dia na nossa vida que a gente recebe a notícia que a gente não queria. Há um dia na nossa vida que a gente recebe uma notícia que a gente não gostaria de receber. Há um dia na nossa vida que a gente vai adoecer. Há um dia na nossa vida, e eu não sei quando, eu não sei que hora, que as coisas vão se transtornar. É estranho dizer isso, mas eu digo isso com base na palavra de Deus. Um dia isso vai acontecer. O momento, a bonança vai passar. O momento, um vendaval virá. Mas tem uma segurança: Deus é o Senhor dos tempos da nossa vida. E se vier, é porque Deus está trazendo. Se você tiver que passar, é porque Deus sabe que você precisa, que eu preciso. O que Deus espera com isso não é que nós sejamos reprovados. O que Deus quer com isso é demonstrar que a nossa fé, mais valiosa do que muito ouro depurado, fique evidente, o mundo saiba que o nosso Deus, o nosso Redentor vive através do nosso testemunho. Por mais angustioso que sejam alguns momentos na vida, através deles é que Deus nos amadurece, nos fortalece e demonstra ao mundo que a nossa vida não é igual à vida de qualquer pessoa no mundo. Nossa vida é diferente, porque nós servimos a um Deus vivo, que cuida da nossa vida mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Como cantamos: o Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. Será que nós cantamos isso só porque cantar isso é bonito, porque a letra é bonita, porque a melodia é bonita? Não. O Senhor é bom, meu refúgio no dia da tribulação. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom em todo tempo. Mesmo quando Ele traz a tribulação para nós, o Senhor é bom. E eu dou graças a Deus que quando você pensa que as músicas vão se acabar e vai ficar tudo horrível, porque estava tudo desse jeito, de repente aparecem algumas músicas aí que me chocam. Tem um moreninho mesmo cantando, e minha filha, a Vitória e a Ana Laura aí me mostraram a música, eu estou impressionado com a música, né, que o moreninho lá canta, e Deus disse que um dia ele ia cantar e ele está cantando agora. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus.
Se Ele curar, Ele é Deus, mas se Ele não curar, continua sendo Deus. Tem gente cantando isso hoje em dia, impressionante, é até inacreditável, mas um cara novo ainda cantando, se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, continua sendo Deus, se Ele curar, é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta não abrir, Ele continua sendo Deus. Ou seja, Ele é o Senhor da nossa vida, de nós que o amamos, de nós que o servimos, de nós que o tememos. Podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Deus cuida de nós. E sempre que Deus traz essas coisas à nossa vida, o propósito de Deus é que nós sejamos aprovados. Porque o que Deus vai fazer um dia é por causa do Senhor Jesus Cristo nos receber na glória eterna. É para isso que olhamos, é isso que vislumbramos, é isso que esperamos. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Vamos clamar a Deus a sua bondade, a sua misericórdia sobre a nossa vida. Irmãos, às vezes a vida pode se transtornar. Eu não sei qual é o momento da vida que você está vivendo. As pessoas, especialmente hoje nas igrejas pentecostais, passam adversidade, elas querem fazer uma campanha. E querem fazer uma campanha para Deus dar vitória. A vitória não está na campanha. A vitória não está em oração nenhuma. A vitória está na convicção de que Deus está no controle da nossa vida. É aí que está a vitória. A vitória está em saber que Deus controla todos os momentos da nossa vida. E que nada foge da sua soberania, do seu controle absoluto sobre a nossa vida. Essa é a nossa vitória. Glória a Deus. Então eu quero te dizer nessa noite, de repente confortar. Talvez eu não possa dizer isso vai mudar hoje. Mas eu tenho de ter certeza de uma coisa, posso te dizer, se você está passando um momento difícil de aflição na sua vida, olhe para o Senhor, Ele não te desampara jamais. Deus não te abandona jamais. Ele te amou com amor eterno, você não está sozinho, você não está só. Deus cuida da sua vida. Deus está no controle, Ele está cuidando de você. E fique tranquilo, esse momento não dará a palavra final na sua vida, mas a palavra final quem dá é o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da sua vida e da minha vida, da nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor, eu te louvo, te glorifico, te engrandeço, te exalto nessa noite, pela sua palavra. Só o Senhor é Deus, em tempo algum haverá outro como o Senhor. Senhor, há momentos que na vida nós somos, às vezes, arrastados pelas torrentes, subjugados pelas procelas, mas o Senhor continua no controle e nós sabemos disso. Como cantamos o hino 328, ao Mestre o mar se revolta e às vezes as ondas nos dão pavor. Às vezes as aflições, os momentos difíceis, Senhor, nos assombram mesmo. Às vezes, Senhor, as coisas ficam bem escuras diante de nós. Mas, Senhor, nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós sabemos que a nossa vida está nas Tuas mãos. Sabemos que a nossa família está nas Tuas mãos. Sabemos, ó Pai, que a Tua igreja, o Teu povo está nas Tuas mãos. Senhor, abençoa a vida dos meus irmãos nessa noite. E dá graça a cada um para viver os momentos da vida que o Senhor tem proporcionado. Se tem vivido um momento de alegria, de prazer, de sustentação do Senhor, que eles possam se voltar para o Senhor com gratidão e louvar ao Senhor e serem gratos e demonstrarem isso nas suas ações para a sua glória. Ó Deus, e não serem ensoberbecidos por causa dos seus bons momentos, arrogantes por causa até mesmo da provisão do Senhor nas suas vidas. Livra os meus irmãos que desse modo têm vivido de toda essa mazela, todo esse mal que pode vir sobre a vida deles. Senhor, aqueles que estão passando pelos vales da vida, pelos momentos difíceis, pelas provações,
Senhor, sustenta a vida deles e fortalece o Senhor, ampara-os, ajuda-os. Eu sei que o Senhor faz isso, mas a tua palavra diz para nós orarmos uns pelos outros. Eu quero orar pelos meus irmãos nessa hora. Quero clamar ao Senhor que os ajude, que os fortaleça. Ó Pai, que seja com a vida deles diante da tua presença para a sua glória. Senhor, às vezes a situação não vai mudar hoje, mas o Senhor está no controle dela e ela não vai dar a palavra final na vida dos nossos amados irmãos. Porque o Senhor é quem cuida de cada um deles. O Senhor é quem os fortalece, é quem os sustenta, e eu te louvo nessa noite, ó Pai. Eu bendigo o teu nome nessa hora, pela graça e bondade e misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Fortalece-nos, ó Deus, sustenta-nos diante da tua presença, para que a gente possa viver a nossa vida verdadeiramente imersa em ti para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.